Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejamos todos bem, na paz do nosso Mestre Jesus. Durante o tema 7, que se referiu às manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos, né? Desse curso, eu falei sobre ectoplasma, né? E materialização de espíritos e objetos. Algumas pessoas me pediram que eu me aprofundasse mais nesse assunto, porque eu falei bem rápido em virtude das nossas aulas, né, serem rápidas por causa do tempo, senão fica um pouco maçante. Então, essa aula vocês podem considerar como o tema 7.1 seria assim, uma complementação do tema das manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos, tá bom? Então, nós vamos falar de ectoplasmia e materialização de espíritos e objetos. Bom, aprofundando um pouco mais, vamos entender o que é o ectoplasma. Eu, na aula no tema 7, na aula do tema 7, né, eu falei que era uma substância vaporosa, né, e tudo que parecia aquela geleia, tudo. Agora, nós vamos aprofundar mais. Bom, É, a ciência nos diz que o trifosfato de adenosina, não é, que é chamado de ATP, a sigla ATP, ele é a fonte principal da produção, da criação de energia no interior das nossas células. Tá? Então, ele participa dessa produção de energia dentro das células nossas. Assim, então, o ATP ele vai participar o quê? Efetivamente também na produção do ectoplasma. Tá? Assim, durante a reunião mediúnica, né, com a influência dos participantes encarnados, não é, os membros da reunião, e dos desencarnados, o médium, não é, produz, aquele médium de efeitos físicos, ele vai produzir o ectoplasma numa quantidade bem maior. E quando a quantidade produzida é muito grande, não é? Ela acaba o quê? Se condensando e se tornando visível a quem observa. Vocês podem ver aí nas figuras, não é? De doação de ectoplasma, como ele fica visível, sendo até fotografado, tá bom? Essa condensação, devido a reações químicas, ela vai queimar a molécula fosfórica. Lembram lá do trifosfato, não é? Da adenosina? Então, isso resulta o quê? Numa ectoplasmia luminosa. Vamos lembrar que nos fenômenos de materialização, sempre o ectoplasma ele é completado com outros fluidos. Vamos lembrar, como eu estou falando, do que foi dito no tema 7 lá, quando André Luiz fala dos fluidos A, B e C, tá bom? Então lembremos aí que o ectoplasma do médium, o fluido do médium, ele é adicionado a esses fluidos, tá bom? Então isso ficou bem claro o que é ectoplasma. Então, o ectoplasma ele se condensa ficando visível. E o que é a ectoplasmia ou materialização ectoplasma? Então nós temos que primeiro entender que ectoplasmia é um fenômeno que modela, ou quer dizer, plasma, né, a matéria. Ela não cria a matéria. Então, a matéria já existe, não é? Mesmo num outro estágio diferente do nosso. E a ectoplasmia vai o quê? Modelar aquela matéria. Essa modelagem, não é? Essa plasmagem, ela vai se dar pela doação de ectoplasma do médium. Apesar, esse processo de ectoplasmia, não é? Ele é o mesmo processo utilizado pelos espíritos nos casos de materialização, que nós vamos ver para frente. Mas os resultados dos fenômenos são diferentes. Por isso que ectoplasmia é diferente de materialização de espíritos. A ectoplasmia é quando há uma associação do ectoplasma que vai modelar um espírito,
ou um objeto num formato reconhecível aos nossos olhos, aos olhos de todos. Vamos ver, isso é muito importante. Num formato reconhecível. No caso, se for um espírito, não é? Esse formato significa o quê? Que o espírito ele vai ficar visível, não é? Porém, ele vai aparentar o formato de um corpo humano. Ou então ele vai aparecer como um espectro de luz, certo? Então, na ectoplasmia, aparecem formatos de corpo humano ou espectros de luz. Na ectoplasmia, esse formato é o quê? Uma figura transparente, né? Um pouco ou levemente iluminada, mas não tem os traços fisionômicos, os traços humanos fisionômicos. Quem comanda esse processo sempre é o espírito comunicante mentalmente, não é? Para fazer a modelagem. Porém, tem alguns casos que o médium ele doa tanto ectoplasma e ele participa tão fortemente do processo, tá? Que aquele ser resultante da ectoplasmia apresenta uma semelhança muito grande com o próprio corpo do médium. As pessoas acham que o fenômeno de ectoplasmia é só a condensação do próprio perispírito do médium. Não. De um espírito. A ectoplasmia ele é um fenômeno que usa o ectoplasma, mas está mais ligado a quê? Aos fenômenos de telecinesia, que nós já falamos. O que é telecinesia? Perdão. Telecinesia é movimentação de objetos à distância. A tictologia são pancadas. A pneumatofonia, que é a voz direta, tá? Ou de formas e efeitos luminosos, né? Então, a ectoplasmia está mais ligada a esses tipos de fenômenos. Ectoplasmia é isso. É o mesmo processo de materialização espiritual, porém, certo? A forma não é tão nítida quanto a materialização que nós vamos ver agora, tá? E também geralmente são espectros. Materialização espiritual. Do mesmo modo que a ectoplasmia, a materialização ela também é apenas um fenômeno que modela ou plasma a matéria. Ela não cria a matéria também. Não é? É a utilização também de grande quantidade de ectoplasma do médium de efeitos físicos para tornar o espírito denso e visível para todas as pessoas que estão ali presentes à reunião. Tá bom? Mais uma vez, lembramos que os fluidos do médium, eles são somados com os fluidos já ditados por André Luiz. Fluidos A, B e C, como eu falei anteriormente. O ectoplasma, óbvio, ele é fundamental no processo de materialização e até a tangibilidade dos espíritos. Tem materializações que o espírito é tocado, né? As pessoas tocam, ele tem peso. O espírito, o que acontece? Ele vai se corporificar com um detalhe que agora que é a diferença da ectoplasmia, sendo reconhecida a sua fisionomia, que eu falei na aula do tema 7, não é? Sendo a fisionomia reconhecida, as vestes e até a identidade desse irmão que está se materializando pode ser reconhecida, tá bom? E a materialização de objetos? É o mesmo processo de materialização de espíritos, porém, é quando um objeto do mundo espiritual se torna visível no meio dos encarnados. Tá? Esses objetos, algum deles, assim como um espírito que se materializa, podem ser tocados. Tá? É o mesmo processo que faz com que os espíritos fiquem visíveis. A materialização também de objetos ela é realizada pelo quê? Pela união de fluidos mais o ectoplasma do médium. Um dos grandes exemplos que a gente escuta dizer, não é, foi do indiano Satya Sai Baba, desencarnou em 2011,
né, dizem que ele conseguia materializar vários objetos, como joias, moedas. Se vocês procurarem, tem um filme no YouTube do Divaldo Franco. Então, gente, vamos lembrar sempre que na ectoplasmia, o espírito ou objeto tem um formato reconhecível, certo? O espírito, uma forma humana reconhecível, e o objeto, um formato reconhecível, sem detalhes. E na materialização, a gente reconhece o espírito pela sua fisionomia, pela veste, pela identidade, e os objetos podem até ser tocados. Por isso que essas explicações, elas são mais didáticas. Não é porque a gente precisa ter o conhecimento, mas durante uma reunião mediúnica, na prática, às vezes o médium, quem está participando, não consegue separar os fenômenos ou identificá-los. Por quê? Porque eles podem estar dando os dois fenômenos ao mesmo tempo. O conhecimento da doutrina sempre, vamos lembrar, é imprescindível no trabalho mediúnico. É óbvio que nós temos que ter vários conhecimentos, principalmente o médium ostensivo, para quando for da passividade, poder traduzir da melhor maneira possível aquilo, mais fielmente possível, aquilo que o espírito está detalhando, não é? A doutrina ajuda no entendimento para que o médium, durante um processo desse, saiba o que está acontecendo. Não é? Ele sabe que ali ele está participando de um processo de ectoplasmia ou mesmo de um processo de materialização de espíritos e objetos. Estão aí as fontes, né, onde eu pesquisei algumas fontes, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez. Estamos aqui sempre. Que tiver uma dúvida, por favor, não é? Continuem nos comunicando e nos perguntando, que a gente vai buscando, pesquisando e tentando esclarecer. E lembremos sempre, sem caridade não há salvação.